Fui sequestrada e forçada a ser empregada para um homem rico na Tailândia. Minha história. Eu decidi fazer uma viagem solo pela Ásia há 7 anos. E Bangkok era o meu penúltimo destino. Foi em um mercado de rua que conheci um homem europeu extremamente atraente. Ele me convidou para jantar e era tão charmoso que aceitei. Naquela noite, ele me conquistou. Disse que também morava nos Estados Unidos, não muito longe de mim, e que também estava de férias por lá. Depois do jantar, ele me levou ao melhor clube da cidade e, ao final da noite, chamou um táxi para nós. No táxi, ele me ofereceu água. Eu bebi e, em poucos minutos, meu mundo ficou preto. Quando acordei, estava em um quarto sem janelas, que parecia um porão. Não havia ninguém ali, e eu entrei em pânico. Comecei a gritar, chorar e bater nas paredes, pedindo ajuda. Eventualmente, um homem entrou, mas não era o mesmo com quem eu saí. Ele era muito alto e magro. Ele me trouxe comida e água, mas quando perguntei onde estava o outro homem, ele não respondeu e saiu. Fiquei sozinha novamente. Aquele silêncio me sufocava. Comi o arroz e a carne que ele trouxe porque não sabia quando teria outra chance de comer. Horas se passaram até que mais homens entraram no quarto. Eles começaram a me examinar, como se eu fosse um objeto. Verificaram meus dentes, iluminaram meu rosto com uma lanterna e até começaram a me revistar. Foi humilhante e aterrorizante. Eles falavam em uma língua que eu não entendia, provavelmente tailandês. Passei dias naquele quarto, sem noção de tempo. Não sabia se era dia ou noite. O único entretenimento era a comida e a água que traziam ocasionalmente. Eu estava perdendo a sanidade. Eu chorava, me arrependia de ter conhecido aquele homem. Me culpava por tudo. Eu estava à beira de desistir. Então um dia, o homem magro voltou, mas desta vez não trouxe comida. Apenas um copo de água. Bebi, e depois de algumas horas, comecei a me sentir tonta. Dormi novamente. Quando acordei, estava em um quarto luxuoso. A cama tinha lençóis de seda, o teto era alto e havia uma lareira imponente. Do outro lado do quarto, um homem me observava. Eu entrei em pânico, pulei da cama e tentei correr para a porta, mas estava trancada. Olhei desesperada ao redor, buscando uma saída. O homem continuava me observando sem dizer nada. Eu gritei, implorei para ele me deixar ir. Disse que pessoas sabiam onde eu estava e que chamariam a polícia. Ele apenas sorriu, como se eu fosse uma criança birrenta. Ele finalmente se aproximou e, com o inglês quebrado, explicou que eu havia sido comprada e que agora eu era uma empregada em sua casa. Eu deveria cozinhar e limpar para ele e poderia usar a cozinha à vontade. Ele tinha outras 5 garotas na casa, que também serviam como empregadas. Quando as conheci, percebi algo estranho. Elas pareciam felizes demais. Seus sorrisos eram quase mecânicos e seus olhos estavam vazios. Com o passar dos dias, percebi que elas estavam completamente doutrinadas. Ou fingiam gostar de estar ali, ou estavam realmente convencidas de que aquele homem as tinha salvado. Decidi obedecer e manter a cabeça baixa. Eu estava apavorada com o que poderia acontecer se eu não fizesse isso. O homem começou a me chamar mais para perto dele. Eu era encarregada de lavar suas roupas e servir suas refeições. Ele parecia gostar de mim mais do que das outras. Enquanto eu limpava seu escritório particular, notei algo que poderia ser minha saída. Um celular guardado em uma gaveta. No começo, achei que fosse uma armadilha, então esperei. Dia após dia, eu limpava o escritório e verificava se o celular ainda estava lá. Sempre estava. Depois de alguns dias, decidi agir. Quando percebi que ninguém estava por perto, peguei o celular. Não tinha senha. Com as mãos trêmulas, disquei um número para os Estados Unidos. Minha voz estava desesperada. Contei tudo. O homem no mercado, o porão, o sequestro e agora o trabalho forçado na mansão. Eles disseram que fariam o possível para me ajudar. Eu supliquei para que me localizassem pelo sinal da chamada. Desliguei o celular, guardei-o novamente e continuei a limpar. Meu coração parecia que ia sair do peito. Os dias que se seguiram foram de puro terror. Eu não sabia se a ajuda chegaria ou se o homem descobriria que eu havia usado o celular. Então, numa manhã, o som de sirenes invadiu a mansão. Vi pelas janelas os agentes da Embaixada dos Estados Unidos. O homem estava discutindo com eles, tentando justificar que éramos apenas empregadas. Um dos agentes se aproximou de mim e sussurrou que eu estava segura. Saí com eles, e o olhar do homem, traído e furioso,
ficou gravado na minha memória. Fui levada diretamente para o aeroporto e embarquei de volta para os Estados Unidos. Quando o avião pousou, eu chorei de alívio. Eu estava segura. Mas o pesadelo não acabou ali. Tive que lidar com o trauma, me readaptar à vida e superar o medo constante. Reencontrar minha família foi surreal, e cada dia é um presente.